quando a Bíblia nos diz que Jesus bradou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Quando Jesus pronunciou esta frase, cravado na cruz, Jesus usou uma linguagem diferente. Jesus fala em aramaico, porque na verdade a língua que Jesus falava durante o seu ministério terreno na terra era o grego conhecido como o grego koiné. Porém, quando ele, no seu sofrimento, cravado no madeiro, ele usa o aramaico para pronunciar essa frase, Eli, Eli, lama sabachthani. Eu já ouvi alguns teólogos e alguns estudiosos dizerem que nesse momento Jesus estava dialogando com Deus acerca da reação de Deus para com a sua crucificação. Porque a tradução de Eli, Eli, lama sabachthani, é Deus meu, por que me desamparaste? Alguns teólogos mais ousados, alguns estudiosos costumam dizer que naquele momento Deus virou as costas para Jesus, Deus desprezou Jesus, porque eles ainda usam alguns versículos da Bíblia afirmando que toda a maldição do pecado da humanidade estava sobre Cristo, por isso Deus não compactua com o pecado, por isso naquele momento. Porém, o nosso Cristo, ele tem por costumes, durante o seu ministério, tinha por costume, citar alguns versículos bíblicos. Se eu for citar aqui, eu vou colocar na edição aqui alguns versículos para você ver, que o próprio Jesus pegava versículos do Antigo Testamento e citava. Certa feita no Evangelho de Cristo escrito por Lucas, quando Jesus entra na sinagoga que lê o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Jesus brada, hoje se cumpriu esta escritura em vossas vidas, nos vossos ouvidos, nesse momento. Então, várias oportunidades Cristo usou. Nessa feita, se você lê o Salmo de número 22, você já leu o Salmo de número 22? Salmo de número 22, o verso 1, está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? A mesma frase, notou? A mesma frase que Jesus citou lá na cruz. Ou você nunca leu o Salmo de número 22? Então Jesus, quando falou Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava citando o Salmo de número 22 e o versículo 1. Ou seja, ele estava recitando um verso bíblico baseado no seu momento, no que ele estava sentindo. Ele sabia, tanto é que lá onde Jesus orou no Getsemane, Jesus dizia: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, me livra desse sofrimento de ir até a cruz. Mas ele diz: ó, que não seja feita a minha vontade. Então, precisamos conhecer a natureza humana e a divindade de Cristo. Cristo falava como homem também. É isso que muitos não entendem. E falava como Deus, encarnado na terra. Mas o que precisamos saber é que se nós esquecermos de examinarmos o contexto, nós vamos estar sempre defendendo algumas teses que, na verdade, chegam a não ter base bíblica. Por exemplo, se você examinar o Salmo de número 22, você vai encontrar vários versículos falando acerca da mesma situação. Porém, quando nós chegamos no versículo de número 24, eu vou repetir para você gravar, Salmo de número 22, versículo 24, você vai ver aonde culmina toda essa história. Porque alguns afirmam que Deus virou as costas para Cristo naquele momento, que Deus desprezou Jesus, que Deus abandonou Jesus. Como o pai abandonaria o filho no momento em que ele mais precisou? Chegamos a observar, alguns usar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 13, versículo 10 e 11, que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o versículo ainda diz que Cristo se fez maldição por nós. Agora me responda uma pergunta: que tipo de pecado Jesus cometeu? Que tipo de maldição Jesus praticou? Segundo a Bíblia, nenhuma. Cristo não tinha pecado. Tanto é que, se você examinar
o livro de Lucas, no capítulo 23, e o 47 e o 48, você vai ver que os centuriões, os soldados romanos que estavam ali, quando viu Jesus inspirar, entregar o Espírito, que o dia virou noite, que aconteceu todo aquele fenômeno, eles bradaram dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Os próprios soldados reconheceram que em Cristo não havia nada que desabonasse a sua conduta. Porém, o versículo 24 do Salmo de número 22 é a resposta, é o checkmate para esta pergunta, ou essa tese que alguns defendem. O versículo 24 nos afirma que Deus não virou as costas para o seu escolhido, para o seu filho, para o seu sonho, nem desprezou. Examine com calma aí, eu vou colocar na edição, olha aí o Salmo, olha aí o versículo 24, veja aí como está escrito aí. O mesmo Salmo que Jesus usou para bradar na cruz, é o mesmo Salmo que afirma que Deus não virou as costas e que Deus não desprezou. Esta é a mensagem de hoje que eu trago para você.